Olá, boa noite, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Vamos dar início aqui ao nosso estudo do livro do profeta Oséias. Já estou aqui com minha Bíblia, quero mostrar para vocês. Aqui é a minha Bíblia. Então, prestem atenção, tá bom? Eu vou dar início ao estudo e eu gostaria muito que você que está só de passagem aí, fica só de passagem não, ó. Aperte aí nessa palavrinha aí que está aí, escrever, está escrito assim, inscrever, você aperta aí nela, depois você aperta no sininho e na palavrinha todas, tá bom? Depois que você fizer isso, você vai ver uma mãozinha, você dá um like também, aperta nessa mãozinha para mostrar para o nosso canal que você está atento, que você gosta do que você vê aqui e do que você ouve. É de grande importância esse like, que você dê esse like, tá bom? Para que eu possa continuar aqui no canal, tá bom? Depois, no final, quando eu terminar, você compartilha, leva a palavra amiga para alguém. Tem sempre pessoas precisando de ajuda de ouvir uma palavra para se fortalecer, para que nasça nela esperança, né? A esperança ela nasce na gente e aí vem trazendo cura, vem trazendo libertação, vem trazendo prazer em viver, né? Em continuar a vida, né? Vem trazendo felicidade. Tudo depende também de nós mesmos. Você entende o que eu falo? Depende de nós, do nosso querer. Quando nós queremos algo e quando nós determinamos, quando nós focamos naquilo que a gente quer, com certeza, se for da vontade do Senhor, Ele vai se fazer cumprir e vai trazer para a gente aquilo que a gente tanto deseja, né? Que vai fazer bem a nossa alma. Mas tudo de acordo com a vontade dEle. Se for da vontade do Senhor, Ele conceder, certeza, Ele terá misericórdia de nós e nos concederá aquilo que a gente tanto deseja, tá certo? Então se apegue com Deus, busque estar sempre na presença dEle, busque a estar em oração, né? Tenha rotina espiritual, assim como eu aprendi com o meu bispo amado, o bispo Bruno, né? O Bruno Leonardo, eu aprendi com ele que nós devemos ter rotina espiritual, né? Então, às vezes a gente está passando uma fase difícil de nossa vida, aí quando a gente ouve uma oração, né, por exemplo, o Salmo 91, ou o Salmo de número 23, ou qualquer outra oração, e quando nós nos apegamos a Deus, conversando com Ele frente a frente, né, você e Deus, mais ninguém, você entende? Aí você, então, Deus vai trazendo para você a esperança e o ânimo de vida, você entende? Então, seja uma pessoa que busca estar sempre na presença do Pai, tá bom? Eu vou dar início ao estudo. Você que está chegando, então, não esqueça de fazer essas coisas que eu falei, tá bom? Compartilhar no final e se inscrever no canal, tá? Depois disso, você, então, convida uma pessoa para participar também. Não custa nada, né? Seja um evangelizador também, busque pessoas que gostem de ouvir a palavra do Senhor. Muitas pessoas, as pessoas estão sedentas de Jesus, elas só não sabem como chegar. Você entende? As pessoas só não sabem como chegar, então nós precisamos influenciar, levar a palavra, tá certo? Então eu vou ler aqui, presta atenção. No versículo de número 1 diz assim: Vinde e tornemo-nos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua saída, como a alva, é certa. E ele a nós virá como chuva seródia, que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso, os abati pelos profetas, pelas palavras da minha boca, os matei, e os teus juízos sairão como a luz.
porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que os holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a iniquidade, manchada de sangue. Como as hordas dos salteadores que esperam alguns, assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho, no mesmo consenso. Sim, eles cometem abominações. Veja uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Também para ti, ó Judá, está assinada uma cega, quando eu trouxer o cativeiro do meu povo. Então, preste atenção aqui no que está se falando. No versículo de número 1, vem dizendo assim: tornemo-nos ao Senhor. Então, o que está querendo mostrar? Que nós devemos nos virar para Deus, né? Vou ler a explicação aqui, ó. Um intimato foi dado ao povo, ou este reconhecia seus pecados e buscava a restauração espiritual, ou seria destruído. Mas em vez de se converterem, os israelitas manifestaram um falso arrependimento, pois lamentavam apenas pelas consequências de suas iniquidades e não por terem se afastado do Altíssimo. Eles queriam se livrar rapidamente dos problemas desencadeados pelo pecado e não se voltar a Deus com sinceridade. Então, aqui é o que eu estava falando, nós devemos nos voltar para Deus. Eles teriam que se voltar para Deus e não o fizeram, não é mesmo? E aí, no versículo de número 3, que hora que a vista, mesmo que esse óculos fica embaçada, gente, só Jesus, não é mesmo? Aí no versículo de número 3 fala assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, e a sua saída, como a alva, é certa, e ele a nós virá como chuva seródia que rega a terra. Então, aqui, quando ele está falando, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, ele está dizendo que nós devemos buscar a essência da vida, né? A essência da vida de cada um de nós. Ou seja, vou ler aqui que é melhor. Assim está escrito: a essência da vida de uma pessoa consiste em conhecer ao Todo-Poderoso. Se isso não acontece, a sua existência neste mundo não cumpriu o seu propósito mais importante. Quando o ser humano se volta para Deus com sinceridade e sem reservas, seu conhecimento a respeito dele é apenas intelectual ou teórico, mas pessoal, pois consiste em uma experiência real e profunda que influenciará de forma prática toda a sua vida. Para que isso aconteça, o desejo de mudança deve ser sincero. Você entendeu aqui? Para que a pessoa se volte para Deus, para que ela mude o modo de ser, né? Tem pessoas que são arrogantes, tem pessoas que são briguentas, né? Adoram uma confusão, né? Adoram trazer discórdia até para a vida de outras pessoas. E essas pessoas devem se arrepender, né? Tem pessoas mentirosas, tem pessoas invejosas, tem pessoas de tudo que é tipo. Então, essas pessoas devem se arrepender dos seus erros e se voltar para Deus. Aqui, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Por quê? Porque Deus é verdadeiro. Ele é paz, Ele é harmonia, né? Ele é a rocha firme onde nós devemos nos apegar. Ele é a verdade, como Ele mesmo fala na palavra dele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Deus... E quando aqui está se referindo, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós devemos conhecer mais profundamente a esse Deus, né? Que tanto se fala há muitos anos, né? E também no versículo de número 4 fala assim: que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá. Então,
Porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho de madrugada que cedo passa. Então aqui quando ele está falando isso, ele está dizendo o bem que Efraim, né? Que Efraim, Efraim aqui quando ele está falando da tribo lá, né? Do reino lá deles, lá de uma tribo. E de Judá, ele também está se referindo à tribo. Ele está falando que deveriam, peraí, deixa eu ajeitar meu óculos, está ruim aqui. Que deveriam, eles intentavam fazer que era breve quanto ao frescor da manhã. Assim como a noite se vai, quando o sol se levanta, iam embora também as promessas de fidelidade feitas do Altíssimo. Por que está dizendo isso aqui? Porque eles não se voltaram para Deus, eles continuaram, né, sendo pessoas rudes, né? Então as promessas, tudo que Deus prometeu para eles, ia se esvaindo, aos poucos ia se esvaindo. Então, diante desse amor tão inconstante, ele fez essa pergunta para aquela tribo, para aquele povo, né? De forma bem, assim, ele estava querendo desabafar, né? E falou: que te farei, ó Efraim? Ele já tinha feito tantas coisas, né? Mas aquele povo não reconhecia. Vamos aqui também no versículo de número 7, que fala sobre a transgressão, a aliança, né? Assim como Adão fez, né? E diz assim no versículo 7, mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Então aqui ele está falando sobre um sofrimento, né? O sofrimento dele, Deus falando dele próprio. Deus sofreu em ver aquilo. Então o Altíssimo ele começou quando Adão e Eva pecaram, foi quando ele começou então em sofrimento. Naquele momento em diante, então o paraíso se transformou em desordem, né? Houve desordem, como eu já falei ainda agora, e a transgressão se instalou no mundo. Desde então, o Senhor tem sofrido dor e afrontas provocadas pela humanidade. Você vê quantas coisas Deus deixa ele ver, né? Ele sofre, o Espírito sofre, você entende? Há o sofrimento do Espírito Santo, nós não vemos, mas ele sofre, né? Ele é um Espírito, como vamos ver, né? Então, ele sofre. E aí também fala assim, mas o trabalho divino é constante e visa ao resgatar, visa ao resgate do ser humano. Por essa razão, Deus fez aliança com você, Abraão, Isaque e Jacó, e tantos outros. Isso aqui ele falando, né? Falando com Efraim, o que aconteceu com aquela tribo. No entanto, ele relata que estava sendo traído e abandonado pelaquele povo, tanto o povo de Judá quanto ao povo de Efraim. Então, assim, apresentou a lista de práticas pecaminosas daquela nação, de todos eles. Ele foi falando de todos os erros deles. E, ao invés deles se voltarem para Deus, né, eles, em vez de se voltarem para Deus, eles foram permanecendo em rebeldia, né, permanecendo errados, continuaram no erro. O que a gente se entende por aqui? Presta bem atenção uma coisa que eu vou falar para vocês. Quando muitas pessoas pensam que ir à igreja, que orar, que dar o dízimo, que dar oferta, né? Que ir de vez em quando na igreja, né? Tem pessoas que vão de vez em quando, tem pessoas que são constantes, todas, tem pessoas que vão praticamente todos os dias. Essas pessoas, muitas das vezes, não que seja errado, tá, gente? Preste atenção. É muito bom que a gente vá à igreja, que a gente ouça a palavra, que a gente faça o que os profetas e os pastores estão dizendo, porque com isso vai aumentar a nossa fé. Quando nós ouvimos, nós aumentamos a nossa fé.
Mas veja bem, ir à igreja, orar, dar dízimo, é de grande importância. É sim, mas é necessário um arrependimento. O mais importante nisso é o arrependimento, é o processo do arrependimento, você entende? Que tem que ser de muita profundidade, tem que ser um arrependimento profundo, é você frente a frente com Deus, dizendo para o Senhor, Senhor, eu fiz isso, isso e isso, eu até sei que errei, mas por favor, Senhor, me ajuda para que eu não erre mais. E aí, Deus, é você e Deus vai te responder de alguma forma, Ele vai falar com você. Você entende? Muitas pessoas vão à igreja, dão dízimo, dão oferta, faz tudo aquilo, mas estão ali cheios de pecados, né? Estão ali cheios de coisas que não condiz com a palavra do Senhor. Você entende? Vocês lembram? Eu sei que todos nós somos errantes. Todos nós somos errantes. Vocês lembram da mulher, daquela prostituta, né? Que todos aqueles homens do passado levaram ela até Jesus e falaram que ela era pecadora, né? E Deus então disse para todos que ali estavam: atire a primeira pedra aquele que nunca errou. Por isso eu entendo que todos nós somos errantes. Mas nós devemos aprender a acertar, né? Procurar fazer o que é certo, para que a gente não venha errar, né? Procurar, e se você errou e sabe que está errado, vai diante do Senhor, vai diante do altar, mesmo que não seja na sua igreja, mas que seja num cantinho só seu, na sua casa, no seu quarto, na cozinha, no banheiro, onde você estiver. Mas pare e busque, se volte para Deus. E se arrependa dos seus erros, né? Que o processo do arrependimento ele tem que ser muito profundo, muito verdadeiro, muito sincero. Porque Deus conhece os nossos corações, Ele conhece a nossa mente, Ele sonda os nossos pensamentos, Ele sonda os nossos corações. Então Ele sabe se você está sendo sincero ou não. E quando há arrependimento total, com toda sinceridade, o Espírito Santo, que é o Espírito dele, vem e habita sobre você, ele entra no seu ser e você sente a presença do Espírito. Você entende o que eu falo? Você sente que o arrependimento ele foi tão profundo, tão verdadeiro, que muitas das vezes você cai em lágrimas de soluçar, e Deus ali, Ele te ouvindo, Ele te consola, Ele vai te moldando, te mostrando como que você tem que agir. E Ele diz, procure não errar, e se errou, se arrependa. Você entende o que eu falo? Então a verdade é que nós devemos nos arrepender com grande sinceridade, nos arrepender mesmo, verdadeiramente, para que a gente fique com nossa consciência tranquila, a nossa alma fica tranquila, sai um peso do pecado sai, ele cai por terra, porque você se arrependeu, porque você buscou estar na presença do Senhor, você deu de si o seu coração para Deus, e Deus está vendo o seu arrependimento, Ele está vendo a sua sinceridade, e aí Ele então traz para você o consolo, Ele traz para você uma nova esperança, e aí Ele fala. Por isso que nós devemos falar sempre para o Senhor assim: Senhor, renova o meu espírito, renova-me, para que eu possa estar sempre firme contigo, na sua presença. Então nós devemos fazer isso para que Deus possa nos dar força, sabe? Para que Ele possa nos dar força para a gente continuar a nossa vida, nossos afazeres, né, do dia a dia. É necessário que a gente venha se arrepender, né, dos nossos erros, mas com toda sinceridade. Não adianta você ir à igreja, dar o dízimo, dar a oferta, se fazer de santinho, se fazer que é
o bonzinho, né? Mas na realidade, dentro de você, você está se remoendo por causa do seu erro. A sua mente não para de te acusar dos erros que você cometeu. E é aí que o Espírito de Deus habita quando você se arrepende. Você entende? É necessário arrependimento, porque Deus, Ele tem misericórdia do seu povo, daqueles que se arrependem, né? Ele tem misericórdia. Por isso devemos nos arrepender profundamente. Então eu convido você que está chegando, novo, né, ou nova, ou você que até mesmo está aqui, que me ouve todos os dias, que não, nem se inscreveu no canal ainda, mas passa aqui e ouve. Eu convido a você, se volte para Deus. Se volte para Deus, para que Deus possa restaurar a sua vida. Se volte para Ele. Eu tenho certeza que quando você se voltar verdadeiramente para Deus, quando você se voltar verdadeiramente para Ele, Ele fará tudo do melhor na sua vida. Você vai sentir outra, vai sair uma carga que você está carregando, uma mala pesada, e aquela mala vai sair de você, aquele peso, o peso do pecado, você entende? O peso dos erros vai sair de você. E aí você, por você mesmo, você vai saber, não, eu não vou mais fazer tal coisa, porque se eu fizer, eu estou errando e estou desagradando a esse Deus maravilhoso que me criou, que cuida de mim em todo o tempo, porque Ele é bom em todo o tempo, nas nossas vidas, tá certo? Então, gente, preste atenção. Amanhã eu venho com vocês falando sobre o capítulo de número 7. Ele vai falar, nesse capítulo, ele vem falando que Israel foi sarado, né? Que Israel foi sarado, mas descobriu na nação de Efraim todas as iniquidades, como também as maldades, né? Amanhã eu venho falar sobre esse capítulo com vocês, tá bom? Então, não esqueçam de agradecer a Deus por esse dia, por essa tarde, por essa noite. Eu não sei que hora você vai ver essa gravação, mas, por favor, prestem atenção e procure fazer o que é certo. Procure conhecer mais o divino, que é o nosso Deus, o nosso Criador. Procure entender mais da palavra dele. Busca ler a Bíblia, busca ouvir a palavra, tá certo? É muito bom que se ouça. Cada vez que nós ouvimos, nós crescemos em fé, tá bom? Então, olha, boa noite para vocês, que Deus os abençoe grandemente. Acompanhe sempre o nosso estudo, convide alguém para estar no canal e participe das orações, né? Participe das orações com o Bispo Bruno ou com qualquer outro pastor, bispo, né? Aquele da qual você se agrada mais. Eu tenho ele como meu bispo, né? E eu sou muito fiel, assim, de estar ouvindo as orações e orando junto com ele. Então, se você quiser também, participe das orações, tá bom? É de grande valia que você participe das orações para que Deus possa te abençoar cada dia, cada vez mais. E se você não quiser que seja com ele, possa ser com qualquer outro, desde que você se volte para Deus, tá certo? Se volte para Deus e conheça mais a Deus, para que Ele possa fazer com que a sua vida se levante, tá bom? Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu já agradeço por essa live, agradeço, Senhor, por esse dia e por todos que aqui estão. Que a paz do Senhor Jesus esteja convosco e assim seja. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.